É que a galera que sempre olha pra você lembra da Não, época da lembra Trans. da Transcontinental, porque eu fiquei 25 anos lá, né. É, Uma Então é trajetória muito longa. tempo, é uma trajetória longa, assim, mas é que nem eu tenho comentado em alguns lugares, esse ano eu faço 40 anos de microfone, porque eu comecei muito novinha, né, Conta muito pra gente, cedo. como começou isso daí? Porque você começou muito nova, você era adolescente, Eu na tinha época que você começou. 14 para 15 anos, e aí eu comecei numa cidade chamada Itapeva, que é no caminho de Sorocaba. Enfim, aí depois fui para a cidade vizinha Itararé, aí vim para São Paulo, fiz Rádio América, aí fiz Rádio Líder FM, que era do grupo da Metropolitana, foi onde eu comecei a trabalhar com pagode, e daí eu fui para a Transcontinental, fiquei 25 anos, saí, fui para a Band, e aí da Band vim para a Rádio Disney. Meu Deus, uma trajetória e só nas gigantes, né? Pois é, então, né, Deus me deu esse privilégio de eu poder ser arrebatada por ele, assim, para trabalhar nesse segmento, porque eu comecei fazendo pop rock, não tinha conhecimento de música popular brasileira, até porque eu sou uruguaia, eu nasci em Montevidéu, então, assim, eu Você não é tinha eu uruguaia? sou uruguaia, então eu não tinha essa tradição de ouvir samba, pagode na minha casa, tinha a tradição de ouvir música no geral, eu tenho tios músicos e aí a gente sempre ouvia música, música de ótima qualidade e tal, mas assim, coisa de falar: "Ah, só ouvia samba, só ouvia pagode", não, isso aí foi depois que eu comecei a trabalhar em rádio. E com quantos anos você veio pro Brasil? Vim com 2, vim bem pequenininha. Ah, mas assim, a família Família toda veio, enfim, minha avó, minha mãe, meus tios, todos os a uruguaiada que a gente fala, veio tudo para cá. Às vezes outro dia eu estava vendo uma foto de eu chegando na Estação da Luz, que a rodoviária era lá, né, sim. Nossa. e aí eu vim muito pequena, eu lembro exatamente desse dia, quando eu cheguei na Estação da Luz, que tinha umas coisas coloridas, assim, na fachada, tal, e aquela época era realmente a época da garoa, não que nem hoje que é a época da tormenta, né. Nossa, É, mas inclusive hoje, ó, fala aí o pé d'água que caiu aqui em São nossa Paulo. senhora, fiquei parada ali, que estava tudo alagado, mas enfim. E aí eu vim muito pequena para cá, aprendi a falar o português, tudo, e virei Nossa, comunicadora, tá aí né. mais uma novidade, não sabia. Pois é, Não, uma excelente comunicadora que eu não sabia que era uruguaia. uruguaia, trabalhando Nossa, no pagode. incrível. E nessa rádio que você começou muito nova, quando foi que veio que marcou a época transcontinental? Quando veio parar na Trans? Que ano? Eu vim pra Transcontinental em abril de 93, porque assim, eu saí da casa dos meus pais, vim para São Paulo, trabalhava nas Casas Bahia como faturista, um pouco também como controle de estoque, etc. E aí eu precisava complementar a renda. E aí eu passei num teste para a Rádio Líder, foi onde eu comecei a trabalhar com pagode, eu entrei lá em dezembro de 89. Então, janeiro de 90, o programa começou a fazer sucesso. Chamava Samba Lance, o lance do samba. E aí eu fiquei 3 anos ali, e foi quando, no boom do pagode 90 mesmo, que hoje marcou tantas gerações, eu comecei no pagode junto com toda aquela galera ali que já estava fazendo um trabalho, e aí foi quando me chamaram na Transcontinental em 93, foi quando eu fui para lá e fiquei 25 anos Nossa, felizes, fazendo história. não, muita história. Mais uma vez, marcou muito mesmo, de verdade. Então você viu nascer ali Grandes grupos. Salgadinho, Todos, todos do Negritude, Catinguelê, Exalta Samba. Netinho de Paula. É, e aí, assim, a galera que nem era, pessoal que já era antes do final dos anos 80, toquei muito Almir Neto, Leci Brandão, o Fundo de Quintal no comecinho, muita gente, assim, que tá aí até hoje, gente que já não tá mais, mas enfim, eu vi nascer todo esse movimento do Pagode 90, que já vinha do final dos anos 80, num outro programa que era Samba Lançou, que era dos mesmos produtores do Samba Lance que eu fazia na Líder, era o Paulinho e o Newton Lobo, o Paulo Sérgio Souza, que faziam na Rádio Manchete. Teve um boom antes, um pouquinho aqui em São Paulo, de pagode, no final dos anos 80, na Rádio Manchete, com esse programa. Aí depois deu uma. Não é que deu uma pausa, aí tinha o Samba Pé de Passagem, com o Moisés da Rocha, e aí teve o Band Brasil, com o Benê, com a Gleides, com o Marquinhos e tal, e aí eu vim para a Líder FM, e aí foi quando a Transcontinental começou a despontar, tocando samba 24 horas por dia, porque até então cada rádio tinha um programa determinado, em determinados horários, ou era de manhã, ou era nos finais de semana, etc. E aí a Transcontinental fez essa história colocando 24 horas por dia o pagode.
Nossa. E quando você tomou o gosto mesmo pelo samba, pelo pagode, foi de acordo com a rádio? Ah, não, Paty, você tá dando certo aqui com o samba. Ou era porque você curtia mesmo? Não, então, eu sempre curti música preta, muita black music, assim, muito hip hop. Eu cresci na Coab de Carapicuíba, a gente foi morar lá nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí lá eu conheci o samba rock, e aí conheci o funk, não o funk que é hoje, né, a Sim. black music em si. E aí eu me apaixonei. E eu ouvia muito a Band FM porque tocava as equipes Black Mad, Zimbábue, Chic Show, Cascatas, tal, todas elas faziam programas na Band, e aí tinha esse programa que era o Band Brasil, e aí como a minha geração não era muito acostumada a ouvir música nacional. Então eu ficava só nas músicas internacionais. Quando eu entrei na Líder, eu comecei a entender o mundo do samba, que eu não sabia que existia o mundo do samba, entendeu? Sim. Mas aí, quando eu fui para a Transcontinental, a magia que tinha a Transcontinental, por isso que eu falo que a gente fez história lá, que assim, eles foram muito sábios em primeiro colocar o samba, que era uma demanda do público ali daquela região, que vocês conhecem bem, que é a Zona Leste de São Paulo e Nossa, Alto em Tietê. peso. Zona Leste somos Exato. nós. E aí, o Cid Luiz Jardim, que é o dono da Transcontinental, foi muito inteligente em abrir os microfones para a galera. O pessoal vinha, descia na estação de Mogi, ele abria o microfone, o pessoal ia lá e mandava alô para a família, não sei o que tal. Era um momento de celebridade Caraca, que dos legal. ouvintes. E é isso que fez com que a Transcontinental, uma das coisas, né, que fez com que a Transcontinental virasse o que virou, Porque essa se conectava interatividade. diretamente com o povo, né? Imagina. E não tinha rede social nessa época, Não. entendeu? Então a rede social era o rádio É. mesmo. E aí ele foi muito inteligente fazer isso, porque isso era um quê de AM no FM. O FM tinha esse preconceito. Tanto é que assim, foi muito trabalhoso, muito duro a Transcontinental chegar a ser a potência que é hoje, justamente por causa desse trabalho que ele inteligentemente colocou os comunicadores para colocar o ouvinte no colo, entendeu? Foi assim que tudo começou. Nossa, muito legal. E essa assim, eu lembro dos programas, eu não vou pegar 90 e tantos, mas assim, de 2004, 2005 para frente ali, eu acompanhei muito. É. E eu lembro que os programas que você fazia era líder de audiência. Graças a Deus. Nossa, e porque a galera se identificava muito. Então, não é só você ter uma excelente voz, Obrigada. mas assim, tem que ter um carisma, tem que ter Uma algo, desenvoltura, né, diferente. não é verdade? Eu acho que assim, eu acho que o segredo do sucesso para esse tipo de coisa é você poder ser quem você é. Uhum. E lá eu consegui ser quem eu era, assim como na Rádio Disney, eu também posso ser quem eu sou, entendeu? Quando você pega e contrata um profissional de comunicação e coloca ele numa caixa, deixa ele quadradinho, ele perde a essência. É. Né? Então, assim, eu lembro que muitas vezes se falava do Faustão quando ele saiu do, Da Globo. não, de ser repórter de campo Ah. para vir fazer um programa. Ele, no começo, quando ele fazia o Perdidos da Noite na Gazeta, ele falava um monte de besteira, etc., porque assim, ele conseguiu ser espontâneo. E é a espontaneidade que funciona, na minha opinião, entendeu? A não ser que você vá fazer um telejornal, um jornal nacional, etc., Vai ter uma você seriedade. você tem que ter uma espontaneidade, mostrar quem você é. Se você conta piada, você conta a sua piada. Se você é brincalhão, você conta, você faz as brincadeiras. Se você é mais contido, seja mais contido, mas faça a sua verdade, entendeu? E aí eu acho que a troca que eu sempre tive com os ouvintes foi disso. Primeiro, de falar a verdade, né? Jogar limpo com o ouvinte, enfim. E aí, segundo, ser espontâneo. Tanto é que eu sempre dei as minhas gargalhadas, sempre ria muito, eu errava, dava risada, ouvia alguma coisa, dava risada, etc., porque eu sou assim, entendeu? Sou espontânea. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sei decorar nada. Eu tentei fazer teatro, fui fazer teatro Escola Macunaíma para tentar decorar textos, etc., e eu nunca consegui. Nunca. Eu descobri que eu tenho uma memória auditiva. Então, assim, tudo que é auditivo, eu gravo. Agora, se for ficar lendo, etc., tal, não consigo. Então, talvez por isso tenha dado certo no rádio, Essa entendeu? espontaneidade É. sua é a sua Se fosse identidade. necessário seguir um script, talvez não daria tão certo. Então, né? eu até tenho os tópicos quando eu vou fazer alguma coisa, tal, mas são com as minhas palavras. Sim. Não adianta fazer aquelas ipsis literis o que está ali, porque para mim não funciona, infelizmente. Caraca. Aí não é a Patrícia.